Tem uma contradição na figura do delegado. Quando eu falava o que era um delegado de polícia para os meus amigos de mestrado que vieram da Argentina, os caras não acreditaram. Não, isso não é polícia. Isso é promotor. Como é na Argentina? Não sei como comissário. No mundo inteiro, a carreira é única. O que é isso? Carreira única, aliás, isso tem a ver, depois nós vamos falar, com o movimento policiais antifascismo. O policial entra na base e ele vai ascendendo dentro da carreira policial até o momento que ele chega ao topo. Qual é o topo da carreira policial? Comissário. Sim. E ele, como comissário, ele vai alçar, né, a direção da instituição. Aliás, a carreira única já existe no Brasil em uma polícia, que é a Polícia Rodoviária Federal. Como é que é na Polícia Rodoviária Federal? O agente vai ascendendo, né, e ele pode ser o superintendente da Polícia Federal. Quando acaba o mandato dele como superintendente, ele volta para onde? Volta para a rua. Para a base, para a rua. A Polícia Penal também Claro. seria também. A Polícia Penal também seria carreira única. A Polícia Penal... Só não é carreira única porque para a Polícia Penal arredondar e fechar a conta, eles têm que colocar na lei orgânica que o secretário somente pode ser oriundo. Entendi. Porque eles podem botar daquela pessoas instituição. Que ainda não é assim. Chamar alguém para ser secretário, geralmente chama alguém do mundo jurídico. Não, acho que a maioria, delegado. A maioria foram coronéis da Polícia Militar. Sim, houve alguns delegados, o doutor Fernando Fernando Veloso, acho que foi o último delegado, inclusive. E já tiveram advogados em outros momentos que foram também diretores da SEAP. Né? Então, quer dizer, aí no caso da polícia, eu não sei, no caso da SEAP realmente seria importante essa disputa dos agentes penais, né, dos policiais penais, para que a carreira única se estabelecesse lá. Tem que botar um juiz da vara de execuções penais. Eles que fiscalizam, eles que... Mas também acho que é uma intromissão, porque se é a polícia, quem tem que dirigir são policiais. E o delegado é meio policial. Por quê? Olha só. Ele saiu da carreira policial. Os delegados hoje não estão na carreira policial. Eles estão na carreira jurídica. E por que os delegados foram para a carreira jurídica? Para pleitearem salários separados dos agentes. É muito mais fácil negociar salário só dos delegados do que ter que negociar salário da categoria, de todas as categorias da polícia. Né? A partir do momento que os policiais fizeram os delegados fizeram esse movimento, eles continuaram. Tem uma lei que diz que o tratamento protocolar aos delegados tem que ser de excelência, né? Como é para os magistrados, etc. e tal. Né? Mas, ao mesmo tempo, a lei é ambígua, porque o delegado ele é tratado como policial em várias outras situações. Então, na verdade, o delegado ficou buscando o mundo de Deus sem Deus. Quando interessa na questão remuneratória, patrimonial, salarial, ele vai para o mundo jurídico. Quando interessa, não, ele é o dirigente da instituição policial, ele é policial, e aí começa a haver um monte de problema, tipo criar a figura do delegado operacional. Já ouviram falar nisso? Bom, o delegado operacional é algo muito estranho, porque, repara, se ele é operacional, ele está fazendo a mesma função que o agente, correto? Porra, por que ele ganha 3 vezes mais que o agente fazendo a mesma função? Então, assim... Entende? Esses problemas existem... Eu entendo essa lógica, mas... Na assim, existência da figura do delegado. Esse delegado que você está tratando como operacional, ele é um delegado que, muitas vezes, está na assistência na titularidade de uma delegacia operacional, a DRE, a DRFA. Ele está ali como o coordenador, muitas vezes, da operação. E quando ele regressa para a delegacia, muitas vezes ele tem que presidir eventuais flagrantes daquela operação. Isso já é um problema. E gerenciar aquilo ali tudo. Isso já é um problema, porque, repara, antes, foi em 2012 que os autos de resistência, que são os homicídios provocados a partir de ação policial, foram para a divisão de homicídio. Mas até 2012, se o delegado mandasse uma equipe na rua para fazer uma diligência, ele determinou a diligência, e nessa diligência ocorre o resultado morte. Quem é que investigava o resultado morte? O delegado. Às vezes o delegado que estava na operação saía com a equipe, tinha um resultado morte, voltava para a delegacia, ele que investigava. Mas como é que ele vai investigar se ele estava na ocorrência que resultou morte? Eu estou falando do ponto de vista do sistema, do sistema jurídico. É algo muito estranho, difícil de compreensão para aqueles que não conhecem a realidade brasileira. Agora, sabe onde que é a origem disso? Lá atrás, na Intendência Geral de Polícia. Porque o que acontece? Na origem, no Brasil,
E isso é um problema que tem um debate até hoje que tem relação com esse debate se a gente cria o Ministério da Segurança Pública separado do Ministério da Justiça. Esse debate tem a ver com isso que eu vou falar. Quando criaram a Intendência Geral de Polícia, deram aos magistrados a Intendência Geral. Quem era o Intendente Geral de Polícia era um juiz. E esse juiz delegava funções em comarcas distantes para pessoas. Daí é que vem a figura delegado. Delegado vem daqueles que tinham delegação do magistrado, né? Então, desde a origem da polícia no Brasil, a gente tem uma cooptação do poder jurídico sobre a polícia. Essa cooptação se dá na ideia de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem que estar dentro do Ministério da Justiça, né? Isso também é um problema. Ministério da Justiça e Segurança são coisas completamente distintas, né? Mas isso vem dessa realidade. E o delegado acaba sendo, né, para o bem e para o mal, porque eu posso aqui falar também em situações em que isso é bom para o cidadão. Os próprios sindicatos de delegados dizem assim, o delegado, o primeiro a garantir o seu direito. Né? Mas também tem um outro lado, tem a proteção que os delegados acabam dando, né, ao funcionamento do sistema da seguinte forma: se der tudo errado, se der uma cagada, a culpa é do delegado. Entende? Ele protege o promotor e o juiz, né, em uma série de situações que a gente pode conversar. Mas, assim, é no mínimo estranho que somente no Brasil a gente tem essa figura no interior da polícia. E por isso que nós temos um debate que está crescendo nas instituições sobre carreira única. Carreira única. Esse debate está ganhando força. Dentro desse Federal, tema. Esse debate na Polícia Federal é forte em outros estados também. Olha, no movimento Policiais Antifascismo, eu tenho contato com policiais de outros estados. Na Bahia, ninguém chama delegado de doutor. Na Bahia, os caras chamam delegado de delegado ou pelo nome, porque já tem uma tensão na relação. Em alguns estados, você não toma um termo de declaração sem a presença do delegado, né? O Rio de Janeiro é um ponto fora da curva, né? Porque existe toda uma situação onde isso não aflora, né? Mas eu acho que não é nem para a gente conversar isso num programa que é muito extenso.